Tá, então agora vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de linfócitos naive, efetores e de memória. Eu acho que eu já introduzi, então vou passar bem rápido. O linfócito naive é aquele que nunca encontrou um antígeno. Os linfócitos efetores, eles são aqueles ativados e que combatem a infecção. Então, aqui o naive, a pessoa está estudando, ela ainda nem entrou na pós-graduação, ela nem começou a iniciação científica. Os efetores, a pessoa já está lá fazendo experimentos, atuando, combatendo, fazendo acontecer. E os linfócitos de memória são aqueles que já estão velhinhos, porque eles sobrevivem após a infecção e respondem mais rápido em exposições futuras. E como é que acontece essa resposta imune adaptativa, hein? Porque eu falei que vai ter linfócito T, linfócito B, linfócito T auxiliar, linfócito T citotóxico, mas como, né? Então, a resposta adaptativa, ela começa com a captura de antígenos por células apresentadoras de antígenos. Essas células apresentadoras de antígenos, elas vão ter uma sigla que é chamada APCs. E elas são especialmente as células dendríticas. Vocês lembram que eu falei que a célula dendrítica é um tipo de fagócito que faz parte da resposta imune inata? A gente está falando agora de resposta adaptativa e está entrando célula dendrítica. Então, essa é uma prova concreta de que a resposta imune inata e adaptativa elas se interagem e se conversam, certo? E essas células dendríticas apresentam os antígenos aos linfócitos naive, ou seja, aqueles que nunca entraram em contato com esse antígeno e, portanto, nunca foram ativadas. Os linfócitos naives vão ser apresentados aos antígenos por meio das células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, certo? E onde isso vai acontecer? Nos órgãos linfóides secundários. Aqui está um esqueminha básico de como isso acontece. Eu tenho aqui a minha barreira inata, que é a minha pele, ela foi lesionada e aí por um acaso entrou aqui um microorganismo. O que que vai acontecer? A minha célula dendrítica, que ela tem bem esse formato cheio de ramificações, ela vai englobar, fagocitar esse microorganismo, ela vai processar esse microorganismo no interior dela, ela vai migrar daqui para um órgão linfóide secundário, que no caso aqui está sendo representado por um linfonodo, e vai chegar aqui no linfonodo, no órgão linfóide secundário, vai encontrar um linfócito com o seu receptor, e aí nesse momento ela vai apresentar uma partezinha desse microorganismo, então um epítopo ou um determinante antigênico que vai ser reconhecido por esse receptor de antígeno e vai ativar esse linfócito, certo? Então, quais são as etapas da resposta imune adaptativa? A primeira etapa, a captura de antígenos por APCs, por células apresentadoras de antígenos, e a gente costuma falar que as dendríticas, as células dendríticas, elas são células apresentadoras profissionais. Então, outras células, como macrófagos, também podem fazer essa apresentação. Só que as dendríticas, elas são as melhores para fazer esse processo. A segunda etapa é a apresentação de antígeno para linfócitos virgens nos órgãos linfóides. Então, eu já vou trazer a definição aqui de órgão linfóide secundário para vocês. Quais são os dois órgãos? O linfonodo e o baço. Então, são só dois, dessa vez não tem muita confusão nem muita dificuldade. Só tem que lembrar disso, mas a gente vai repetir tantas vezes que vocês vão lembrar. E a terceira etapa é a ativação e a expansão clonal dos linfócitos específicos. Lembrando, a gente ativou esse linfócito específico, então o que a gente faz? Um monte de clone para poder responder de maneira mais rápida. Quarta etapa, diferenciação em células efetoras e de memórias. Então, ativei, transformei em clones. Essas células elas precisam ser capazes de fazer a função delas, então células efetoras, e elas precisam lembrar desse antígeno que elas reconheceram, então as células de memória. A quinta etapa é a eliminação do antígeno, que vai pedir ajuda para as células fagocitárias. Então, aquelas células lá da imunidade inata vão entrar aqui e, mais uma vez, vão conversar com a resposta imune adaptativa. E, por fim, a sexta e última etapa é a contração da resposta. O que acontece nesse processo, então? Agora é o momento em que a gente precisa voltar a resposta imune para o seu estado basal. Então, vai acontecer a morte das células efetoras, que já fizeram o que elas tinham que fazer,
e a persistência das células de memória, que são as que vão ter vida longa e vão ficar por aí um bom tempo esperando um próximo contato com esse micro-organismo. Bom, mais uma figura do ABAS, então, para a gente fazer a recapitulação do que a gente viu até aqui. Então, com relação ao linfócito B, como é que acontece o reconhecimento desse antígeno? A célula B vai estar lá, ela vai reconhecer o micróbio, ela vai se tornar um plasmócito, ela vai, nesse momento, passar a secretar anticorpos que vão se ligar nesses micro-organismos para fazer principalmente a neutralização desse micro-organismo. Por quê? Uma vez que ele está ali e ele vai ser recoberto por esse anticorpo, nenhuma parte dele vai conseguir se ligar na célula. Se ele estiver recoberto por esse anticorpo, nenhuma parte dele consegue se ligar na célula. Se ele não consegue se ligar na célula, ele vai ser neutralizado. O que mais? Ele também pode se ligar nesse micro-organismo e aumentar a resposta de fagocitose. Então, essas células elas conseguem reconhecer melhor, porque elas vão se ligar justamente ao anticorpo que está ligado ao microorganismo, e então vai englobar esse microorganismo e entrar no interior da célula. E, por fim, esse anticorpo ele também é capaz de fazer o mesmo processo, de recobrir o microorganismo, e esse anticorpo vai se ligar a algumas partes do sistema complemento, ativando então esse sistema complemento que no final vai acabar desencadeando em uma resposta inflamatória desses microorganismos. Já os linfócitos T auxiliares, então lembrando que a gente tem os linfócitos T auxiliares e os citotóxicos. Os linfócitos T auxiliares, eles vão fazer, então, o reconhecimento desse antígeno, que vai ser apresentado por uma célula apresentadora de antígeno. Eles vão se tornar efetores por meio da sua ativação, vão secretar as famosas citocinas, que vão atuar em diversas células, como, por exemplo, ativando os macrófagos lá na imunidade inata, aumentando a resposta inflamatória, ou então atuando nos próprios linfócitos B e T, levando à ativação, proliferação e diferenciação dessas células, melhorando então essa resposta imunológica. Já os linfócitos T citotóxicos, eles são um pouco mais simples, porque eles vão, mais uma vez, serem ativados por meio de células apresentadoras de antígenos, que vão estar infectadas, elas vão mostrar um pedacinho desse antígeno aqui para a célula TCD8, né, T citotóxica, e essa célula, então, ela vai lá e ela se liga nessa célula que está infectada pelo microorganismo, e a partir desse processo, ela passa a secretar, ela joga para fora grânulos que estão dentro da sua célula, então essas bolinhas aqui são os seus grânulos, que vão ter o nome de granzimas e perforinas, e esses grânulos eles vão de fato matar essa célula infectada, então eles matam a célula e o microorganismo que estava ali dentro. E aí, como eu comentei com vocês anteriormente, a gente também tem os linfócitos T reguladores, que são aqueles que vão ter a função justamente de supressão da resposta imune, de voltar para o seu estado basal a resposta imunológica. Então, a gente tem aqui os linfócitos respondedores, eles são efetores, e o linfócito T regulador, ele vai vir aqui justamente para inibir a resposta desses linfócitos, suprimindo esses linfócitos para que eles não continuem fazendo uma resposta eterna quando já não tem mais a necessidade, e esses micro-organismos, ou seja lá qual for o agente que estava causando essa resposta, já foi morto, já foi resolvido, então vamos parar de produzir esse tanto de linfócito, certo? Tá, e por que a resposta adaptativa demora? Eu acho que eu já respondi, já deixei bem clara essa questão, né? Então, ela leva dias, porque ela depende da captura e apresentação de antígenos pelas células apresentadoras de antígenos, dependem também da ativação e expansão clonal dos linfócitos e da diferenciação desses linfócitos em dois tipos de células, as células efetoras e as células de memória. É por isso, então, que a primeira linha de defesa continua sendo a imunidade inata, porque ela já vai entrar em ação logo no primeiro momento em que ela entra em contato com esse agente. Então, esse gráfico aqui, ele está só demonstrando essa mesma coisa, vou passar de forma bem rápida. Aqui está mostrando os dias depois da exposição ao antígeno, a magnitude da resposta e as etapas, né? Então, começa com o reconhecimento do antígeno,
a ativação do linfócito, a eliminação do antígeno, o retorno para a homeostase e a produção de células de memória. Então, o que a gente tem? No dia 0, essa célula apresentadora de antígeno, ela vai vir aqui, ela vai mostrar esse antígeno para um linfócito T, ou o próprio linfócito B não precisa necessariamente da presença da célula apresentadora de antígeno, ele pode reconhecer diretamente o micro-organismo, e aí ambos esses linfócitos B e T, eles vão sofrer expansão clonal, vão aumentar essa resposta imunológica, porque vão produzir as células B, né, vão se tornar plasmócitos produtores de anticorpos, as células T, elas vão se tornar células T efetoras, que vão, então, eliminar o antígeno e depois retornar ao seu estado de homeostase, apenas sobrevivendo as células de memória. E qual que é o papel das citocinas? Eu acho que isso eu também já deixei bem claro, que as citocinas são proteínas, né, que são secretadas pelas células do sistema imune, que regulam e coordenam as atividades do sistema imune, como crescimento, diferenciação, migração e ativação celular. Já as quimiocinas, elas são similares às citocinas, mas elas vão regular um outro processo chamado de adesão e migração celular. Ou seja, ela vai ajudar essas células a se ligarem nos vasos sanguíneos e migrar pelo sangue até chegar em um outro local. E um bom exemplo dessa atuação da citocina é quando a gente tem febre, porque durante a febre a gente vai ter muita produção de L1 e TNF. Essas citocinas elas vão agir lá no sistema nervoso central, aumentando a nossa temperatura corporal. Então, a gente consegue perceber que essas citocinas elas vão acontecer de forma sistêmica, de uma maneira tão eficiente que elas conseguem, inclusive, atravessar a barreira hematoencefálica e atuar lá no nosso sistema nervoso. E aí a gente já começa a se familiarizar com alguns nomes de citocinas, como IL-1 e TNF. Então a gente tem uma lista de citocinas, de várias siglazinhas, que a imunologia adora dar nome para as coisas, e conforme o tempo for passando, a gente vai pegando o jeito de cada uma dessas citocinas e o papel de cada uma delas. Passando agora um pouquinho para a imunidade humoral, a pergunta que eu faço é: como os linfócitos B reconhecem os antígenos? Então, eu tenho aqui o meu linfócito B, cheio de receptor de antígenos, esse aqui aumentadão, exagerado, que vai reconhecer esse antígeno. Cada clone de linfócito B expressa um receptor de membrana específica, que é o quê? Uma forma ligada do anticorpo. Então, aquele mesmo anticorpo circulante é o mesmo que está ligado aqui na membrana do linfócito B. E ele reconhece um antígeno único, e a gente já falou sobre isso. Esse antígeno, mais uma vez reforçando, pode ser uma proteína, um polissacarídeo, um lipídio ou uma molécula pequena. Mas existe uma relação entre os linfócitos B e os antígenos proteicos. Por quê? A resposta das células B aos antígenos de proteínas precisam de um sinal de ativação, ou seja, uma ajuda de quem? Das células T auxiliares que auxiliam principalmente as células B. Por isso que elas se chamam auxiliares. E elas podem responder a antígenos não proteicos sem a participação de células T auxiliares. Então, ali para trás, eu comentei que as células B não necessariamente elas precisam de uma célula apresentadora de antígeno, não necessariamente elas precisam de um contato com uma outra célula, que o contato direto com o antígeno, com o micro-organismo, já é capaz de ativá-la. Mas, quando a gente fala de proteínas, aí de fato a gente precisa da presença de células T auxiliares, que tem aquele CD que é chamado CD4, certo? E quando o linfócito B vira célula plasmática? Estava coladinho aqui e ficou livre. Depois da ativação, o linfócito B se diferencia em uma célula plasmática que secreta anticorpos com a mesma especificidade do receptor original da célula B. Então, não estamos falando de proteínas, veja bem. Polissacarídeos e lipídios estimulam a secreção de anticorpos, principalmente de classe, que também é chamado de isotipo, que também é chamado de imunoglobulina, do tipo M. Então, imunoglobulina I com G, IgM, porque é do tipo M, certo? Classe ou isótipo, IgM. Então, quando a gente trata
de antígenos que são polissacarídeos e lipídios, a gente vai fazer a produção desses anticorpos liberados do tipo IgM. Só que, o que acontece também? Uma coisa chamada mudança de classe. Porque quando a gente não, né? Quando os linfócitos B encontram antígenos proteicos, eles induzem a produção de IgM no início, mas tardiamente eles induzem a produção de diferentes classes de anticorpos. Então eu falei que tinham 5 tipos, né? Então tem o IgM, o IgG, IgA, IgE e o IgD. E depois que ele passa a produzir IgM, acontece essa mudança de classe, ou seja, muda o tipo de anticorpo para IgG, IgA ou IgE, a partir de um único clone de linfócito B. Então eu tenho aquele linfócito B, esse único específico para esse antígeno específico, ele começa produzindo IgM e depois ele troca e passa a produzir IgG, IgA e IgE, certo? E esse nome que se dá a isso, né, é a mudança de classe de cadeia pesada. Mais para frente a gente vai entrar especificamente em anticorpos e aí isso vai fazer mais sentido, mas por agora já é bom vocês saberem que isso existe. Mas, como eu comentei anteriormente, né, quando a gente fala de polissacarídeos e lipídios, eles induzem principalmente a produção de IgM. E aí, uma outra etapa que também acontece em relação aos linfócitos B é a maturação da afinidade. Por quê? Com a ajuda dos linfócitos T auxiliares, CD4, os anticorpos produzidos, eles aumentam a sua afinidade pelo antígeno com o tempo, que é chamado de maturação da afinidade. Então, pensa assim, esse linfócito B, ele foi lá, ele reconheceu o antígeno direto, sem a participação do linfócito TCD4, mas depois do linfócito TCD4, ele vai e mostra mais uma vez esse antígeno para esse linfócito B. O que esse linfócito B vai fazer? Ele vai produzir anticorpos nessa segunda vez, nessa presença, né, da célula TCD4, que é a mesma coisa que o linfócito T auxiliar, ele vai fazer uma ligação mais forte com esse antígeno. Então, ele vai ficar com uma afinidade maior. E é por isso que é chamado de maturação da afinidade. Quanto mais forte ele se liga nesse antígeno, mais ele consegue fazer aquele processo de neutralização, de ativação de outras células e etc. que a gente já comentou. Tá, mas como que os anticorpos eles combatem os micro-organismos? Ó, mais uma vez, vamos repetir então. Neutralizando os micro-organismos antes que infectem as células, que é, mais uma vez, a base da vacinação. Eles também fazem opsonização. O que é opsonização? Esses anticorpos eles vão recobrir os micro-organismos para facilitar a fagocitose. Então, aqueles fagócitos eles vão reconhecer os anticorpos especificamente de classe IgG e vão fagocitar esses micro-organismos toda vez que eles encontrarem esses micro-organismos recobertos por esse anticorpo do tipo IgG. Eles também vão fazer a ativação do sistema complemento, e aí de uma forma bastante similar, eles também vão recobrir esse micro-organismo, e aí dois tipos específicos de anticorpos, o tipo IgM e IgG, ativam o sistema complemento, que vai gerar inflamação e marcar o micro-organismo também para fagocitose, para poder destruí-los por lise, que é a quebra da célula, né? Muitos nomes, muitas coisas, mas aos poucos a gente vai falando de cada uma delas. E aí, por fim, eles também fazem a neutralização nas mucosas. Por quê? O tipo IgA de anticorpo, ele atua principalmente nas mucosas. Então, ele vai estar na boca. Pensa, a quantidade de coisa que a gente come todo dia, quantos antígenos a gente não está recebendo pela boca. Então, o IgA vai lá, ele recobre rapidamente esse antígeno e bloqueia a entrada de micro-organismos e toxinas sem causar uma resposta inflamatória. Ele só vai lá e neutraliza sem ativar o sistema imune de outra forma, certo? Falando um pouquinho então sobre a opsonização, é aquele processo que os anticorpos IgG vão revestir o micro-organismo e facilitar a sua fagocitose, que é o que a gente tem aqui. O IgG, os anticorpos IgG recobrindo o micro-organismo e o macrófago vindo bem feliz engolindo esse micro-organismo porque ele reconhece nos seus receptores essa molécula de imunoglobulina do tipo IgG.
os fagócitos, principalmente neutrófilos e macrófagos, expressam receptores para partes de moléculas de IgG e são capazes de se ligar e ingerir micróbios revestidos com esses anticorpos. Os anticorpos IgG e IgM ativam as proteínas do complemento e seus produtos para promover a fagocitose e a destruição de micróbios. Então, a gente já falou sobre isso, certo? E quanto à vida útil e à persistência desses anticorpos? Quanto tempo vocês acham que eles vivem no nosso corpo? A maioria dos tipos IgG, eles têm uma meia-vida, então quer dizer, o tempo que eles levam para concentração decair pela metade é de cerca de 3 semanas. Só que a IgG materna, ela é ativamente transportada através da placenta, como eu comentei, e protege o recém-nascido até que o sistema imunológico dos bebês se torne maduro. Já as outras classes de anticorpos, elas duram poucos dias. Então, assim, não é questão de semanas, é dias e é muito rápido. Então, algumas células plasmáticas, elas vão para onde? Lá para a medula óssea ou para as mucosas. Então, são elas que são as células de memória. Então, onde elas moram? Na medula óssea e nas mucosas. E elas ficam produzindo anticorpos ali sempre em baixos níveis. Então, elas não estão só ali preparadas para encontrar um micro-organismo, elas também estão produzindo anticorpos para poder neutralizar e fazer todas essas funções de anticorpos que eu acabei de falar para vocês. Calma. Mais uma vez, vem te pedir calma. Eu sei que a gente está falando agora dos componentes da resposta imune, a gente começa a falar um pouco sobre células, sobre o que cada uma dessas células faz, e na nossa cabeça, quando a gente fala de e tal célula, a gente pensa assim, essa célula tem uma única função. Só que a dificuldade do sistema imune é justamente essa. Uma célula, ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E outra, elas estão todas interligadas entre si. Porque quando a gente fala sistema, é justamente isso, a gente está falando do corpo todo. Porque em outras matérias a gente vai falar, sei lá, agora difícil ter um exemplo, pele. Se a gente está falando de pele, a gente vai falar das camadas da pele e aí próximo tema. Só que o sistema imune, não, ele é muito complexo porque ele está no corpo todo, ele está em todos os lugares e ele está se comunicando de uma forma ampla e complexa. Então, a gente tem que começar a ter em mente isso, que você está falando de uma coisa, mas essa uma coisa ela está acontecendo em diversos lugares e ela vai estar se comunicando com várias células. Mas vai dar certo.